Qualquer pergunta aí que vocês tiverem, vocês façam. Vocês podem digitar também no chat, que eu leio em voz alta e respondo durante a gravação. Estou gravando basicamente a tela do código, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui um vetor recém-criado. Ele vai começar por estar recém-criado com o formato com todos os valores zerados, certo? E ele vai ter o total aqui 10 posições. Então 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Isso aqui tá tranquilo, né? Beleza. Para ficar mais interativo aqui o nosso código, eu vou adicionar um scanner, tá? E aí eu vou permitir que o usuário interaja com o meu programa. Eu vou colocar aqui um new scanner, system.in, tá? E aí eu vou criar tipo um menuzinho para o meu usuário interagir com esse código, tá? Então a primeira posição vai ser mostrar vetor, a segunda posição vai ser, sei lá, alterar valor, a terceira, e por enquanto são só esses, ok? Quando o usuário, eu vou ter um while true aqui rodando sem parar, tá? E aí eu vou pedir para o usuário digitar uma opção aqui. Vou trazer isso aqui para dentro do meu while true. Qual que é a ideia? Se o usuário digitar 1, eu mostro todo o vetor. Se o usuário digitar 2, eu altero um valor em uma posição do vetor. Eu peço para o usuário a posição para ser alterada, ok? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Então, vou fazer com switch case, tá pessoal? Mas podia fazer com if sem problema nenhum. Então, switch opção, caso 1, eu tenho que mostrar o meu vetor. Tá? Caso 2, eu tenho que colocar um valor numa posição de um vetor. Beleza? Pode falar, Laura. Lauana, desculpa. Sim, perfeitamente. Switch case é uma variação de if else. Tá? Eu mostrei em uma aula, mas não é. Vocês podem usar se quiserem. Eu podia escrever a mesma coisa com if, opção, igual, igual 1. Faz uma coisa. Else if. Porque o switch normalmente é indicado quando eu tenho vários cases. Né? Quando eu tenho tipo, eu quero fazer isso, ou isso, ou isso. Normalmente a gente utiliza switch case como uma forma de escrever isso. Tipo, ela é mais indicada para esse cenário. Só por isso. Tá bom? Então, daria no mesmo que fazer isso aqui. Fazer com o switch case até para fins de tanto de gravação quanto para vocês terem aí como base de vocês. Tá bom? Então, é exatamente a mesma coisa. O único detalhe aqui é que no cada case aqui eu coloco um break. Ok? Caso 1 seria quando o usuário digita 1, exatamente. Então, se o usuário digita 1, eu vou para o case 1. Se o usuário digita 2, eu vou para o case 2. E assim sucessivamente. Ok? Tá? E eu posso, inclusive, colocar aqui, por exemplo, caso contrário, sysout, opção inválida. Né? E aí, se o cara digitar qualquer coisa diferente de 1 e 2, ele vai cair nessa opção inválida aqui. Como se fosse um else lá no if else. Ok? Mas vamos lá. Como é que eu faço para mostrar um vetor? Pessoal, toda vez que eu preciso interagir com o vetor, eu preciso fazer um for que passa por cada um dos elementos deste vetor, tá? Inevitavelmente, tá? Então, se eu vir aqui, fazer um for que passa por todos os elementos do meu vetor, eu posso aqui dentro mostrar um elemento deste vetor, por exemplo, vetor na posição i, ok? Com isso eu vou mostrar todos os elementos do meu vetor. Por que eu vou mostrar todos os elementos do meu vetor? Porque eu começo na posição 0. Enquanto essa posição for menor que o tamanho do meu vetor, eu mostro o conteúdo que eu tenho naquela posição, aumento 1 aqui na minha posição, verifico se essa posição ela é menor que o tamanho do meu vetor, eu mostro a posição do meu vetor, aumento 1 nessa posição, verifico que essa posição é menor que o tamanho do meu vetor, mostro o vetor nesta posição, somo 1 na posição. O que é muito importante vocês desmistificarem aqui, tá? V é o vetor.
é o vetor. E, no nosso caso, ele serve para indicar a posição. Quando eu coloco VI, significa que eu estou buscando um elemento deste vetor. Ok? Maravilha. Tá? Para fins estéticos apenas, tá? Meu vetor é igual a isso aqui. E no final, LN, colchetezinhos bonitinhos. Tá? Somente fins estéticos. Tá? Pessoal, notem que vocês podem fazer isso aqui e rodar já no dia da avaliação para ver o vetor de vocês. Já que é um problema de vetor, possivelmente a gente quer ver o nosso vetor, a gente quer ver como isso vai se comportar. Tá? A gente abre o terminal, vem aqui, dá um java vetor.java. Se vocês colocarem java vetor.java, dependendo da versão do Java, ele já compila e roda. Tá? Só por isso que eu consigo colocar direto. Se eu clicar em mostrar vetor, ele vai mostrar meu vetor, então aqui as minhas 10 posições. Nossa, Vinícius, ficou ruim de ler, né? Ficou, porque aqui a gente pode anexar, por exemplo, concatenar um espacinho. E agora, se eu rodar novamente, ele já vai mostrar assim, já ficou bem melhor. Tranquilo? Beleza. Fizeram uma perguntinha ali no chat interessante. O while aceita 2 breaks. Esse break aqui ele não é do while, tá, pessoal? Ele é do switch. Então ele não... Se eu colocar 2 breaks dentro do while aqui, tipo um aqui e outro aqui, no primeiro que ele parar, ele vai parar de executar. Neste caso, como ele está dizendo que tem 2 breaks, ele fala, esse segundo aqui não faz nem sentido estar aqui. Né? Mas eu poderia ter um if aqui, por exemplo, if blá blá blá, break. Aí um outro if embaixo para outra coisa, break. Não ia ter erro nenhum. Tá bom? Maravilha. Então, essa aqui é uma operação bastante simples, que é mostrar os dados do meu vetor. Tá, pessoal? E eu sempre tento fazer links com coisas que vocês fazem no dia a dia. Possivelmente vocês abriram o Instagram hoje e aí vocês têm um vetor de publicações, um vetor de posts. Tá certo? Só um segundo. Muito bem, estou de volta. Ah, então, essa operação aqui é a operação mais comum que vocês podem ter, que é basicamente mostrar um vetor. É um tipo de operação. Se eu for fazer um link ali, como eu estava fazendo com o Instagram, os posts do Instagram, eles estão dentro de um vetor, tá? Inevitavelmente. E aí você precisa mostrar cada um dos posts, tá? Os comentários de um post são um vetor. Então você tem os comentários dos comentários são outro vetor, e assim sucessivamente, tá? Então você consegue utilizar essa estrutura de vetor para diferentes representações. Um outro exemplo bastante comum, as compras do supermercado são um vetor de compras. Tá? No nosso caso aqui a gente está trabalhando com vetor de inteiros porque a gente quer entender mais a estrutura vetor e como se aplica a lógica de programação do que necessariamente a parte de vetores de alguma coisa, né? De objetos que são os próximos conteúdos aí que vocês vão ver. Tá certo? Então vamos lá, seguindo aqui, a minha segunda operação é adicionar alguma coisa neste vetor. Para isso, eu vou pedir para o usuário informe uma posição e um valor, tá? E aí, por enquanto eu não vou validar a posição, mas seria um exercício aí para vocês, né? Tipo, eu só posso inserir em posições válidas. A gente já fez isso em sala de aula. Então, int posição igual a in.nextInt, tenho a posição a posição que eu quero colocar e eu tenho o valor que eu quero colocar nesta posição, neste vetor.
ok? Next int também, porque é um vetor de inteiros. Turma, o que é importante aqui? Ó? Sempre que eu tenho um v na posição i aqui e eu não tenho um sinal de igual, eu estou avaliando o valor, eu estou buscando o valor que tem naquela posição. Sempre que eu coloco v na posição em alguma variável aqui, significa, e um sinal de igual, sempre que está antes do sinal de igual, significa que eu estou alterando o valor que tem naquela posição. Isso está claro para vocês? Sim? Maravilha. Então, V na posição recebe o valor que o usuário digitar. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, que eu vi que alguns colocaram ali uma mãozinha para baixo. Eu tenho algumas considerações aqui importantes relacionadas à parte de vetores. Tá? Primeira coisa, a gente tem que entender quando que a gente está alterando o valor do vetor e quando a gente está buscando um valor no vetor. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, quando que a gente está alterando o valor do vetor? Sempre que eu tenho vetor em alguma posição igual. Sempre que eu tenho igual ali, significa que eu estou alterando alguma coisa nesse vetor. Esse alguma coisa, normalmente, a gente vai escrever em função de uma variável. Neste caso, a variável posição. Ok? Então, aqui eu estou buscando o meu vetor em determinada posição. Aqui eu estou colocando alguma coisa neste vetor, ou alterando o valor desse vetor, em determinada posição. Como é que eu sei que eu estou alterando? Porque tem um igual aqui que está recebendo esse valor. Ok? Maravilha. Que valor que eu estou colocando? O valor que o usuário digitou aqui na variável valor. Tá? Por que eu gosto muito desse exemplo, tá, pessoal? Por mais simples que ele pareça, é por conta disso aqui, ó. Tu vem aqui e executa o programa. Tu mostra o vetor, tá tudo com zero. Eu vou lá e altero o valor do meu vetor. E aí a posição que eu vou colocar vai ser a posição zero. E eu vou colocar o valor 5, por exemplo. Tá? Ele não deu nenhum erro, deixa eu passar normalmente. Se eu pedir para mostrar o meu vetor, olha aqui o que aconteceu. Ele colocou um 5 no meu vetor. Ok? Se eu tentar colocar na última posição, na posição 9, o valor 10 e mostrar o vetor, vai estar lá na última posição o valor 10. Ou seja, com isso eu consigo entender a ideia do índice começar em zero e consigo alterar os valores do meu vetor. Eu entendo o processo de alteração de valor. Tá? Quando que o switch acaba? O nosso switch não, na verdade o switch ele executa uma vez para cada vez que o while repete. Tá? Quem não acaba neste caso é o while. Ok, Pedro? Sem problema. Tá? Então, a ideia é sempre que o while aqui ele tá repetindo, a gente não colocou uma função para acabar, mas a gente pode colocar aqui, ó, sei lá. Vou colocar aqui, ó. Fazer assim, ó. 10 sair. Tá? E aí, se a opção for igual a 10, nem precisa entrar lá no switch case. Então, ó, if opção igual a 10, break. Agora a gente tem uma opção de sair, ok? Só pra gente brincar um pouquinho. Beleza, então aqui eu consigo mostrar o meu vetor, adicionar um valor no vetor. Vamos criar mais uma opção aqui, ó. Opção 3. Menor o valor do vetor. Um exercício comum aí que a gente faz. Tá? Qual que é o menor valor que eu tenho neste vetor? Então, vou criar um case 3.
Case 3, menor valor do vetor. Para buscar o menor valor do vetor, a gente tem que usar aquela estratégia de percorrer cada uma das posições do vetor para identificar em qual delas tem o menor valor. Lembram? Sim? Então vamos lá. Eu parto do pressuposto que o meu menor é o que está na primeira posição, certo? Percorro o meu vetor. Posso começar da próxima posição já, não tem por que eu comparar a primeira posição com ela mesma. Se o valor que eu tenho no meu vetor nesta posição for menor do que minha variável menor, então eu posso substituir a variável menor com este valor. Ok? Aqui a gente está salvando o valor, o menor valor do meu vetor. Tá? E aí eu posso mostrar aqui, ó, sysout, menor valor encontrado foi menor. Ok? Notem que é bem pequenininho assim, né? Tipo, normalmente as coisas que a gente faz. Percorre tudo e faz algum tipo de validação ali para ver se faz sentido. Hã? Ok? Beleza. O que eu faço? Vou lá para a minha aplicação, executo ela e vejo se se comporta da maneira esperada. Agora tem um botão de sair que tem que parar a aplicação. Ótimo, funcionou. Se eu mostrar o meu valor, está tudo com zero, o menor valor do vetor tem que ser zero. Tá aqui, ó, o menor valor encontrado foi zero. Tá? Deu uma opção inválida aqui porque faltou um break, tá vendo? Ele mostrou aqui, ó, opção inválida, porque ele executou este case e o de baixo. Então parei aqui minha aplicação, rodei novamente. Menor valor do vetor foi zero, beleza. Para cada uma dessas mensagens, para melhorar a visibilidade das coisas que a gente está mostrando, eu vou colocar aqui uma quebra de linha, duas quebras de linha, e aí ele vai dar como se fosse um espacinho, tá? Então notem que é umas besteirinhas que facilita aí a visualização das coisas. Então, a opção 1 mostrou meu vetor. Menor valor do vetor foi zero. Opção 2, coloquei na posição 5 o valor menos 5. Se eu mostrar o meu vetor tem aqui um menos 5, agora o menos 5 tem que ser o menor valor do vetor. Ok? Vou colocar agora outro valor no vetor. Vou colocar um valor, por exemplo, na posição 2. Vou colocar o valor 8. Se eu mostrar o meu vetor, eu tenho um 8 aqui, um menos 5 aqui. O menos 5 continua sendo o menor. Se eu buscar pelo menor valor, o menor valor continua sendo menos 5. Minha solução até aqui parece estar correta. Ok? Esse int do menor aqui, esse menor aqui que eu declarei, pode sempre que eu sei que esse vetor tem algum tamanho, tá? Se o meu vetor não foi instanciado ainda, se ele não foi inicializado, aí isso pode dar problema. Tá? Aí a gente pode pensar numa estratégia diferente, por exemplo, se isso acontecer ou se o meu i for igual a zero, e aí começar assim. Só que aí o que ele vai dizer, ó, eu não tenho com o que comparar aqui. Aí tu precisa inicializar aqui, independente do valor que tu colocar aqui, tu sabe que na primeira interação ele vai alterar o valor do teu menor. Ok? É uma boa pergunta. É uma solução legal, só que eu acho que ela dificulta um pouquinho a leitura de vocês que estão aprendendo. Então, normalmente eu prefiro a outra. Ok? Da mesma forma, eu podia ter um case 4 maior, mas eu não vou fazer porque ele é muito simples, muito igual ao menor. Tá? Vamos fazer um outro case. Vou deixar aqui o case 4 para vocês, que seria o maior valor. O case 5. Média dos valores. Média dos valores do vetor. Como é que eu Vamos fazer assim, ó, média dos valores não nulos, para a gente adicionar uma lógica aqui no negócio. Tá? O que eu considero um valor não nulo? Um valor que seja diferente de zero.
ok? E a gente vai ter um pouquinho mais de lógica do que só somar todos e dividir por 10. Porque aí eu vou ter que contar quantos valores não nulos eu tenho. Certo? Faz sentido para vocês? Sim? Maravilha. Bora lá então. Case 5. Média dos valores não nulos. Tá? Se vocês quiserem, para não se perder, vocês colocam aqui, ó, média dos valores não nulos. Quando tem muitos cases, né, você pode colocar comentários para te ajudar. Lembrando que isso é uma aula para quem está começando a programar, tá? Então, existem várias outras estratégias para evitar esse 5, para evitar esse comentário, mas não é o foco dessa aula aqui, ok? Eu tenho que ficar me justificando porque eu vou publicar isso, depois o pessoal me critica. Então, média dos valores não nulos. Turma, calcular a média nada mais é do que somar e dividir pela quantidade. Só que neste caso, eu estou pedindo dos não nulos. Então, primeiro eu tenho que somar todos e saber quantos valores não nulos eu tenho, correto? Então, ó, int não nulos começam com 0, e aqui eu estou pensando na quantidade deles. E eu vou ter um int soma, que também inicia com 0, porque eu não somei nenhum valor inicial. Ok? Faço um for que percorre todo o meu vetor, e para cada valor do meu vetor, eu verifico se esse valor ele é diferente de 0, e sendo diferente de 0, eu posso somar esse valor no meu vetor, então soma igual a soma mais vetor na posição i, e a quantidade de não nulos aumenta 1. Ok? A média disso nada mais é do que a soma desse valor dividido pela quantidade de não nulos. Ok? Notem que eu coloquei um float aqui na frente para converter esse valor soma para float antes de dividir, para conseguir chegar num número decimal aqui. Porque possivelmente a média vai dar um número com vírgula, vai dar um número decimal. System.out.println, a média dos valores não nulos é mais média, tá? Forma fácil de testar. Coloca dois valores não nulos, que tu sabe qual o resultado da média, por exemplo, 4 e 5, a média tem que dar 4,5. E verifica se a média deu 4,5. Depois testa com três valores para ver se tu não está quebrando, se tu não está considerando quantidade errada ou forçando uma divisão aqui com uma constante. Ok? Então vou lá, compilo e executo o meu código, mostro o meu vetor, está tudo com 0, vou colocar um valor, na posição 0 vou colocar um 4, na posição 1 eu vou colocar um 5, vou visualizar o meu vetor para confirmar, eu tenho 4 e 5. Se eu pedir a média dos valores não nulos, eu gostaria de ver 4,5 e eu tenho 4,5, exatamente, maravilha. Vou alterar um valor, na posição 2 vou colocar um 6, a média entre 4, 5 e 6 tem que dar 5. Média dos valores não nulos é 5, maravilha, tá tudo certo até aqui. Então tá aqui mais um case aqui para nossa aplicação, uma brincadeira aí em cima de vetores. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mais interessante aqui, que é 6. Alterar tamanho do vetor. Se o usuário colocar um tamanho maior, a gente adiciona zeros no final do vetor. Se o usuário colocar um tamanho menor, a gente considera que você vai perder valores neste vetor, mas que está tudo bem. Ok? Tranquilo? Então tá. Por que o caso 6 é legal? Porque no nosso exemplo, o nosso vetor, ele não é uma constante, ou seja, ele é uma variável, ele é mutável. Eu posso alterar o conteúdo dessa variável, não só os valores das posições do vetor, mas o conteúdo dessa variável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o usuário informar qual o novo tamanho desejado.
int tamanho vai ser uma variável que o usuário vai digitar, então in.nextInt, ok? E agora a gente tem que criar um novo vetor e copiar os valores do antigo para este novo vetor, tá? Então, forma mais tradicional de fazer isso, forma mais fácil, tá? Cria um vetor deste tamanho que o usuário solicitou, ok? Copia para o vetor novo os valores do vetor antigo e depois, e aqui que vem a mágica de programação, altera a referência de memória do vetor novo. Tá? Essa linha aqui é a linha mais difícil da aula de hoje. Possivelmente, se eu pedir no segundo semestre para vocês me explicarem o que está acontecendo aqui, vocês vão se embananar. Tá? Porque o que acontece? Vocês têm que lembrar que as variáveis ocupam um endereço de memória. Ok? Neste caso, estamos trocando para onde aponta o endereço de V para V2. E por isso que eu consigo fazer isto aqui e alterar o endereço de memória de um vetor meu. Tá? Isso aqui está relacionado a um conceito muito importante chamado ponteiros. Fala, André. Sim, senhor. Pode. Pode dar erro de tamanho aqui? Pode dar vários erros de tamanho. Principalmente se eu colocar um tamanho maior para o V2, né? Porque eu vou tentar acessar uma posição aqui que eu não posso. Tá? O que a gente pode fazer? Ele tem que ser menor que o V2.length e o i tem que ser menor que o V1.length. Aí agora eu tenho certeza que ele não vai extrapolar nenhum tamanho. Acho que só isso deve ser suficiente. Ótimo apontamento. Tranquilo até aqui? Maravilha. Case 6 aí é um case bem legal, né, pessoal? Você tem um novo vetor sendo criado. Você tem uma cópia dos valores com uma condição dupla aqui no teu for. E depois você faz uma troca de ponteiros. E é legal que esse aqui é bem fácil de validar, ó. Você não precisa nem colocar valores no vetor, mas é legal colocar para você ver que o valor é carregado de um lado para o outro. Então vamos lá. Alterar valor do vetor, na posição 0 eu vou colocar 1, alterar valor na posição 4 eu vou colocar 5, vou mostrar o meu vetor. Então eu tenho isso aqui, ó. Um vetor que tem tamanho 10 e eu estou ocupando aqui os slots 0 e slot 4 desse vetor. Se eu criar um vetor de tamanho 5, eu consigo ver todos os meus valores. Tá aqui, ó. Maravilha. E se eu copiar isso para um vetor de tamanho maior, sei lá, 20, estão lá todos os meus valores. Se eu colocar alguma coisa nesse vetor lá no tamanho, lá na posição 19, por exemplo, tá aqui o meu 20, ó, e alterar o tamanho desse vetor, voltando ele para 5, eu vou perder aquele valor, mas a gente disse que tudo bem, né? Poderia complicar mais, poderia dizer assim, você copia todos os valores e se tiver valores não nulos, você descarta eles para copiar para o vetor novo. Então, nesse caso, ele conseguiria colocar 1, 5, 20 no vetor novo. Mas aí é só questão de brincar um pouco com os vetores. Tá certo? Perguntas? Esse aqui é legal. Esse que eu gosto. Tá? Vamos ver se... Vamos fazer o seguinte, ó. Este vetor, vamos... Tem um exercício que é bem legal aqui, ó. Esse exercício aqui, pessoal, cai em entrevista de emprego, inclusive. Ó. Dois valores somam. Tá? O que vai ser o dois valores somam? Você seleciona
qual a soma que você quer alcançar e você verifica se dois valores juntos desse vetor conseguem chegar nessa soma. Então imagina o seguinte, ó, teu vetor aqui, deixa eu copiar e colar, opa. Imagina que teu vetor tem aqui, por exemplo, assim, ó, 2, 4, não precisa estar em ordem, tá, no nosso caso, 1. E aí eu pergunto se dois valores somam 7. Aí o que, que a gente vai dizer? Sim, eu posso somar esse 4 com esse 3, que o resultado vai dar 7. Quer ver esse exercício ficar bem difícil? Três valores somam. Esse exercício fica bem difícil. Com dois valores é de boa de fazer, tá? Então, dois valores somam é o nosso case 7. Não, não vou botar com 3 na avaliação, se é isso que quer saber, Murilo. Tá? Dois valores somam, tá? Então, qual que é a ideia? Como é que eu verifico se dois valores... O que, que muda tanto de 2 para 3 para deixar tão difícil? Ele... Se a gente resolver da forma bruta, que é a forma como eu vou resolver com vocês, ele não fica tão mais difícil, tá, Matheus? Mas quando você quer otimizar a sua solução, aí sim fica mais difícil. Para te ter uma ideia, é um dos primeiros exercícios que as pessoas estudam para fazer entrevistas de emprego em Big Techs, porque aí tu precisa utilizar outras estruturas, outros algoritmos, coisas que a gente não acaba não utilizando muito aqui, tá? Nessa primeira etapa. Depois até tem um outro aqui já, que além dos dois valores somam, é 8. Valor se repete. E tem um outro que é um valor não se repete. Cada um desse arquivo é como se fosse uma questão da avaliação. Não necessariamente, tá, Lauana, porque tem, nesse caso eu estou resolvendo o que eu chamo de problemas pequenos com vocês, tá? Então, tipo assim, eu não vou colocar uma questão na avaliação que tenha, sei lá, tipo, 3 linhas, que nem tem isso aqui. Possivelmente vocês vão ter que desdobrar um pouquinho mais o exercício. Mas a ideia é que com esses recursos aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês conseguem resolver boa parte dos exercícios da avaliação. Adiciona um pouquinho mais de lógica, às vezes um if a mais, alguma coisa assim. Mas vocês entendendo isso aqui, significa que vocês conseguem manipular bem vetores. E aí, a partir daí, é entender o que o problema está pedindo para construir a solução. Ok? Maravilha. Então, vamos lá. Case 7 é o dois valores somam. Tá? Então, dois valores somam. Qual que é a ideia para eu verificar se dois valores somam? Alguém tem alguma sugestão? Vamos. Primeira coisa, né? Qual que é a soma que eu estou buscando? Então, in.nextInt. E qual o valor desejado? Tá? Ele está dando um erro aqui porque ele fala que soma já foi declarado, porque soma foi declarada aqui dentro do case. Então, o case entre os casos aqui, as variáveis elas dividem o escopo. Então, eu vou precisar criar um outro nome de variável. Tá? Nesse caso, eu vou chamar de soma 2. Só porque eu estou sem criatividade mesmo. Beleza. Tá bom. De volta. Como verificar então se dois valores são? Alguma sugestão? Perguntas? Sugestões primeiro.
Beleza. E como é que eu posso implementar isso? A ideia é essa, tá? A pergunta é, como é que eu posso implementar isso? Exatamente. Então a ideia é, eu tenho um primeiro, eu tenho um segundo valor, certo? O segundo aqui, eu não preciso começar do zero, né? Eu posso começar para os demais valores do meu vetor. Isso aqui é uma dica legal, ó. Se eu quero começar para os demais valores do meu vetor, eu posso começar da posição i mais um. Não preciso começar da posição i, zero. Então o que que acontece, ó? Imagina que o meu i é igual a zero. O meu j, o i é igual a zero. O meu j vai ser um. Se o meu i for igual a 4, por exemplo, quando ele estiver lá no meio do meu vetor, o meu j vai ser 5. Porque eu já fiz todas as combinações do primeiro valor com os demais, do segundo valor com os demais. E quando eu já fiz a do primeiro com os demais, eu já fiz a do segundo com o primeiro. Porque somar primeiro e o segundo, ou o segundo e o primeiro dá no mesmo, né? Beleza. Eu não entendi o que tu quis dizer, Pedro. Acredito que antes de guardar o primeiro índice, teria que verificar se ele não é zero. Não. É, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, mas nesse caso eu estou considerando que pode ser zero, tá? Tipo, se eu tiver o valor 10, 0 e 10 dá 10. Aí vai da lógica do problema, tá? Nesse caso eu não coloquei mais pré-requisitos para não complicar. E a ideia é que se o primeiro mais segundo for igual à minha soma 2, significa que eu encontrei os valores mais primeiro e segundo. Certo? Vamos testar? Lindo, né? Esse aqui sim, é exercício tipo assim, sozinho poderia cair na avaliação. Tá? Então já fica a dica aí do estilo. Vamos lá no nosso terminal. Java vetor.java. Meu vetor está todo vazio. Vamos colocar aqui três valores e vamos ver se a gente consegue chegar nas somas, né? Então, ó, na posição 1, eu vou colocar o valor 5. Na posição 3, eu vou colocar o valor 7. Na posição 7, eu vou colocar o valor 8. Se eu mostrar o meu vetor, então eu tenho um 5, um 7 e um 8. Se eu buscar por 12, ele tem que mostrar 5 e 7. Ok? Se eu buscar por 15, ele tem que mostrar 7 e 8. Então, ó, valores que somam, o valor desejado é 12, ele mostrou os valores 5 e 7. Valores que somam, se eu buscar por 15, ele vai mostrar os 7 e 8. Legal? Sim, para fazer com três valores, poderia só fazer um outro for. Só que aí existem outras estratégias para que não fique tão pesado. Porque essa aqui é uma solução que, tipo assim, ela funciona para o primeiro semestre, mas depois que tu começa a ver outras estruturas de dados, você vê que ela não é uma solução ótima, né? Porque você acaba testando muitas vezes o mesmo valor, né? Então você consegue buscar soluções mais interessantes com um for só, por exemplo. Uh, De fato, tá? Este primeiro e este segundo aqui, eu poderia só
trocar aqui por VI mais VJ. Por que a gente colocou primeiro e segundo? Só para facilitar a leitura mesmo. Tá bem? Beleza. Perguntas? Tranquilo até aqui, pessoal? Maravilha. Ahn, o case 8 é fácil de fazer o case 9, né? O valor não se repete. Acho que é mais interessante. Então, algum valor não se repete, vamos fazer ele mais legal, né? Então eu quero mostrar todos os valores que não se repetem, tá? Por que ele é mais legal? Quem é que pode me dizer? Vocês já viram que eu vou precisar de dois fors, né? Que eu preciso comparar todos com todos, então eu preciso de dois fors. Certo? Beleza. E por isso que eu gosto de fazer esse exercício com vocês, para vocês terem esse tipo de sacada. Bah, eu preciso comparar todos com todos. É dois fors, não tem como fugir disso em lógica 1. Ah, eu preciso mostrar o vetor, tem que fazer um for para passar por todos os elementos do vetor. Eu preciso aplicar a mesma regra a todo o vetor. Eu preciso, uh, eu preciso fazer um for que passe por todos os elementos do vetor. Tá certo? Beleza. Uh, como é que eu posso dizer que um valor não se repete? Gostaria de sugestões de vocês. Hum, então, muito cuidado, tá? Uh, desculpa. Se eu tenho um. Ó, sempre que um for não estiver dentro do outro, eu posso usar o mesmo nome? Sim, porque a minha variável não é global. Então a variável i só vale aqui dentro. A variável j só vale aqui dentro. Se eu der um sysout aqui do j, vocês vão ver que ele não existe, ó, dá um erro. Porque a variável j só existe aqui dentro. Ok? Está relacionado lá aos conceitos de escopo de variável. Beleza? Maravilha. Então, qual que é a ideia, pessoal? Para eu dizer que um valor não se repete, eu tenho que passar por todas as possíveis, todos os possíveis valores e verificar se ele é igual ou não, certo? Neste tipo de exercício aqui, certo? Um valor se repete, um valor não se repete, se tem, se não tem. Normalmente a gente parte de uma premissa, tá? Então, ó, eu vou dizer que o repete aqui ele é igual a false, ou seja, ele não se repetiu. E caso o meu vetor na posição i seja igual ao meu vetor na posição j, então significa que eu encontrei uma repetição desse valor. Certo? E aí, neste caso, repete é igual a true. Tá? Como eu quero fazer isso para todos os valores do meu vetor, eu vou trazer essa declaração para dentro do meu for. Tá? Então, para cada um dos valores, eu vou criar uma variável chamada repete, que começa com false. Se ela repetir nos valores próximos, eu vou trocar isso para true. E a gente vai ter um problema nesse código. Eu quero que vocês me digam qual que vai ser o problema deste código.
Vou dar 2 minutos para vocês pensarem e eu já volto, pessoal. Estou de volta. E aí? No último valor de i, o j vai dar uma posição inválida? Não vai. Porque o teste é quanto à questão do v.length. A Adriana falou que não está mostrando a troca para repete, não faz nada com essa informação. Beleza, isso é fácil de resolver, mas não é esse o problema ainda. Então, ó, if repete for igual a false, ou melhor, né? Se não repete, mais fácil de ler. O valor vi não repete. Tá? Vou colocar esse if dentro do meu for. Oh, caramba, tá errado. E eu vou fazer uma outra coisa aqui também, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. Se o meu valor for zero, eu não quero testar, tá? Então, se o meu valor na posição i for igual a zero, eu não quero testar ele. Não faz muito sentido para mim, porque o nosso vetor é predominantemente zero. Então, se for igual a zero, eu não quero nem testar, tá? Então, notem que esse case aqui está bem interessante para estudar. A declaração vai ficar redeclarando toda vez que entrar no primeiro for. Sim, é a minha intenção, porque eu quero para cada valor eu estou verificando se ele repete ou não. Então, neste caso, é a minha intenção. Tá? Uh, guarda esse valor em uma variável para depois mostrar. Eu estou guardando aqui na posição VI. Se o valor não repete. Eu vou executar para ver se dá algum spoiler aí para vocês verem se vocês conseguem entender o problema. Então é o seguinte, ó, se eu mostrar o valor, mostrar o meu vetor, tá aqui todo ele zerado, beleza? Se eu colocar, por exemplo, na posição 2 do vetor, o valor 9 e mostrar o meu vetor está aqui na posição 2. Se eu verificasse o valor que não se repete, ou seja, o caso 9, ele vai dizer, ó, o valor 9 não repete. Beleza? Tá certo? Aparentemente.
Vou alterar o valor na posição 4, eu vou colocar o valor 8. E aí eu vou pedir para ele me mostrar os valores que não se repetem. Então, o 9 ele vai dizer, ó, o 9 não repete, o 8 não repete. De fato, porque o meu vetor tem esse 9, tem esse 8. Beleza? Quando eu colocar um outro valor no meu vetor, e colocar, por exemplo, na posição 6, um outro 9, e mostrar o meu vetor, tá aqui um 9, tá aqui um 8 e tá aqui um outro 9. Se eu perguntar para ele quais os valores que não se repetem, que é o meu caso 9, ele vai me mostrar o 8 e depois ele vai mostrar o 9, mas ele vai mostrar este 9 aqui. O 8 não repete e o 9 não repete. Preste atenção no seguinte, ó. Nesta vez aqui, ó, ele me mostrou primeiro o 9. Cadê aqui, ó? O 9 não repete, o 8 não repete. Desta vez, ele mostrou o 8 não repete e o 9 não repete. Mesmo o primeiro valor aqui que ele validando foi o 9. Tá? O que, que ele está dizendo para mim? Que esse cara aqui repetiu. Mas esse cara não repetiu. E aí o Gui matou a charada ali no chat. Ele falou, ó, o meu J também tem que começar com 0. Só que tem um outro problema. Se eu começo os dois com 0, o vetor na posição 0 não é igual ao meu vetor na posição J? Sim, né? Se os dois estão começando com 0. Então, eu quero que esses dois valores sejam iguais e que o meu valor de I seja diferente do valor J. E aí, possivelmente, a gente já chegou bem perto da solução, se não está completa. Eu acho que está completa já. Então, vamos ver. Ó. Mostrar o meu vetor está lá, alterar o vetor, está lá o meu 9, está lá o meu 8, 9, 8. Alterar o vetor, na posição 3 eu vou colocar um outro 9. Então, agora apenas o 8 não se repete. Se eu perguntar quais são os valores que não se repetem, apenas o 8 não se repete. Então, notem que, em alguns casos, eu quero percorrer o meu vetor a partir do valor que eu estou testando. Nesse caso, eu quero percorrer a partir do valor de I, depois do valor de I. E em outros casos, eu quero percorrer antes e depois, mas não na mesma posição, certo? Então a gente tem que levar em consideração para garantir aí a corretude do exercício, certo? Perguntas? Perguntas? O que acontece nesse caso aqui, ô Pedro? Vou pegar aqui, ó. Quando meu I é igual a 2. Então, 0, 1, 2. Então, imagina o seguinte, ó. I igual a 2. Em algum momento, o J também vai ser igual a 2. Certo? Se eu fizer V na posição I igual a V na posição J, se eu estou tratando a mesma posição, esses valores são iguais. E aí eu vou estar considerando que ele repete. Quando na verdade, como se trata do mesmo valor, eu não posso considerar. Então aqui eu estou testando o valor e aqui eu estou testando a posição. Tá certo? Perguntas?